Fala galera, tudo bem? Bom, decidi fazer esse vídeo aí de domingão, desculpem aí pelos trajes à paisana, mas é domingo, né? Na verdade eu vou fazer dois vídeos, tá? Eu vou dividir esse vídeo em dois e a ideia é falar um pouquinho sobre Forças Armadas, né? Sobre Exército, né? Como é conhecido assim de uma forma mais genérica, né? Isso porque provavelmente o assunto que eu mais ouço aí, que eu mais leio, é justamente as pessoas pedindo ou exigindo uma posição das Forças Armadas em relação às coisas que vem acontecendo, né? Bom, primeiro ponto que eu sempre vejo são as pessoas comentando: aqui não vai acontecer nada, as Forças Armadas não vão fazer nada, basta você ver o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Olha, é muito complicado quando as pessoas tendem a comparar os Estados Unidos com o Brasil, porque as realidades são completamente distintas, né? Quando a gente vai analisar alguma coisa, a gente precisa entender um pouquinho da história do país, do DNA do país, né? Para saber se aquela comparação é válida ou não é válida, né? Os Estados Unidos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a única vez, ou seja, a primeira e última, a única vez que o exército americano, que as Forças Armadas americanas, o exército, entrou em solo interno para combater um inimigo doméstico foi na Guerra da Secessão, que acabou em 1865. Ou seja, faz 150 anos que o exército americano não pisa nos Estados Unidos, né? E foi só uma vez, numa situação extremamente crítica, né, que foi a Guerra da Secessão, né? Além disso, os Estados Unidos é uma federação clássica, né? O que é uma federação clássica? É aquela federação onde as partes, no caso dos estados, têm uma autonomia plena. E é por isso que um estado tem pena de morte, outro estado não tem pena de morte. É por isso, inclusive, que a recontagem dos votos está correndo nos estados, né? Então, lá na prática, o que você tem? Você tem uma autonomia plena dos estados. E apenas poucos poderes foram delegados para o governo federal, tá? Completamente diferente do Brasil, onde você tem uma hipertrofia da União, né, em detrimento dos estados, né? Então é completamente diferente o cenário. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, você teve, assim, pelo menos, chutando muito por baixo, pelo menos 11 episódios em que as Forças Armadas foram extremamente ativas na política nacional, extremamente ativas, né? Primeira vez a gente pode falar, isso tirando as guerras, né, que o Brasil se envolveu e que envolveram, por exemplo, como Canudos, assim, né? Mas tirando isso, você teve pelo menos 11 episódios, como por exemplo a Noite da Agonia, em 1822, né? Em que, na época do Império ainda, foi dissolvida a Assembleia Legislativa pelas Forças Armadas, né? Então, aí obviamente que você teve outros episódios, como na Era Vargas, o próprio regime militar, obviamente, teve o AI-5, o AI-2, né? Então, assim, os militares, eles são muito ativos na política brasileira, né? E é importante que a gente entenda as coisas de acordo com o nosso DNA, com a nossa história, né? Até porque, se a gente vai se comparar com alguém, não é com os Estados Unidos que a gente tem que se comparar, a gente tem que se comparar com países que são mais parecidos com a gente. E o Brasil, como um país da América Latina, e em toda a América Latina, você tem uma cultura de regimes militares, uma cultura de caudilho gigantesca. Isso aconteceu na América Latina o tempo todo e continua acontecendo, né? Então, é muito errado você fazer essa comparação. E um ponto aí que acontece muito é que as pessoas elas costumam fazer as análises numa janela histórica muito pequena. Então, uma pessoa tem 30 anos de idade hoje, por exemplo, né? Nasceu lá nos anos 80, e aí, por conta disso, acha que não tem participação nenhuma dos militares, porque ela não pegou essa participação, né? Ela já tinha uma certa idade aí, na verdade nasceu nos anos 90, né? Mas se você tinha 40 anos, você nasceu nos anos 80. Você tinha uma idade já que já pegou o final do regime militar, não pegou uma participação, então acha que é assim que é a realidade. Mas não é, tá? Tem que olhar sobre uma perspectiva maior. Essa semana mesmo eu tive uma discussãozinha aí com uma pessoa que o cara falou, eu justamente disse isso, vocês precisam olhar a história numa perspectiva maior. E o cara falou, não, a gente olha para uma janela pequena para saber causa e efeito. Eu falei, bom, aí que está o erro, porque você procura a causa num espaço muito pequeno, sendo que muito provavelmente a causa vem lá de trás.
É o equivalente a você achar que a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu única e exclusivamente por conta do assassinato do arquiduque, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Aquilo foi só o estupim. Existiam tensões sociais e étnicas que estavam borbulhando na Europa antes, né? A questão dos turcos otomanos, do Império Austro-Húngaro, muito mais coisa envolvida. Né? Então, quando você olha por um prisma muito pequeno, muito restrito, você provavelmente não vai achar as respostas. Né? E o que aconteceu, basicamente, no regime militar aqui no Brasil? Né? E por que é muito diferente aquela situação da situação de hoje? Tá? E aí é um grande problema das pessoas que não estudam história. Né? É completamente diferente. Você nunca teve os militares tomando o governo, entrando no governo para fechar STF, para prender vagabundo, para prender... Não existiu nada disso, nada disso. O que aconteceu foi que você teve todas aquelas ameaças de revolução comunista, né? Existiam várias ameaças, o Brasil já desde a época do Prestes já tinha uma influência grande da União Soviética, começaram a verificar aí, por exemplo, no movimento Tiradentes, ligado à Liga Campesina, o treinamento de guerrilheiros pelo exército chinês, viram que existia um financiamento cubano. Então, assim, existiam aí, forças externas, né, agindo pesado no Brasil para tomar o poder. E o que aconteceu foi que a população, quando o Jango começou a dar essa guinada, a população exigiu que isso não acontecesse, exigiu um posicionamento das autoridades. A população exigiu um posicionamento das autoridades, mobilizando-se, né, a tal da Marcha da Família, né? E aí, o que aconteceu na prática efetiva, né? O presidente João Goulart, ele fugiu do Brasil, ele foi para o Uruguai. E aí existiu uma vacância de poder. Na época, quem acabou assumindo foi o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e existia uma vacância de poder. Então, os militares acabaram assumindo o poder nessa vacância. Não tinha presidente. Né? E eles só o fizeram para garantir as eleições do ano seguinte. E que seriam até umas eleições interessantes, porque seriam entre dois candidatos bem interessantes na política nacional. Um era Juscelino, que tinha sido um bom presidente, apesar de todas as críticas que eu tenho a ele, e o outro era Carlos Lacerda, que para mim foi o melhor político do Brasil. Então, a tendência era que eles assumissem única e exclusivamente para garantir as eleições do ano seguinte. Acontece que houve efetivamente uma escalada da violência, e aí eles acabaram ficando mais no poder por mais tempo, talvez até deveriam ter largado o poder antes, mas aí é uma questão aí, de opinião, né? Mas é quando se fala, por exemplo, o AI-5 fechou o STF. Mentira, isso não aconteceu. Não aconteceu. O que aconteceu foi, depois de 4 anos que eles já estavam no poder, veio o AI-5 e que, em outras coisas, afastou alguns ministros do STF. Depois de 4 anos. Então, hoje, quando você fala, 64 foi assim, não foi. Não adianta você achar que os militares vão entrar hoje para tirar o Alexandre de Moraes ou para defender o Borba Gato. Isso é uma infantilidade, é uma grandíssima infantilidade. Tá? E os militares, quando eles devolveram, entre aspas, o poder para os políticos, né? Por conta das diretas já e tudo mais, e aí o Tancredo foi o primeiro presidente civil, lembrando que o Tancredo ele foi escolhido também indiretamente, né? Não pense você que os militares simplesmente saíram da política nacional, eles não saíram da política nacional, não saíram, eles sempre acompanharam o que estava acontecendo na política, sempre, tanto é verdade que tem diversas intervenções pontuais, que você não fica sabendo, as pessoas não ficam sabendo, mas que existiram. Como, por exemplo, o combate lá do contrabando de nióbio na reserva Serra Raposa do Sol, né? Por exemplo, quando teve uma tentativa de venda de uma jazida aí de grafite, né? Para produção de grafeno, entre São Paulo e Paraná, que o Fernando Henrique ia fazer, eles não deixaram. Então eles sempre estiveram ali, né? Você tem hoje um projeto já de longa data da construção dos submarinos atômicos brasileiros, nucleares brasileiros, junto com a França, né? Tem a atuação na própria Amazônia, que é super relevante.
O Brasil, se vocês não sabem, ele tem é considerada a melhor tropa de selva do mundo. Alguns falam que é a segunda depois do Vietnã, a primeira é o Brasil, que são os SIGs. Então, assim, tem uma atuação super importante. Inclusive, se não tivesse uma atuação importante na Amazônia, provavelmente a Amazônia já não seria mais nossa. Em especial para a França, que está lá na Guiana Francesa e que louca pela Amazônia, né? Então, é muito complicado você achar que os militares não estão nem aí para nada, ou estão... No próximo vídeo, que eu vou fazer na sequência, eu vou explicar um pouquinho das imbecilidades que surgem quando vem esse discurso de que militar é comunista, de que militar só quer aposentadoria. Esse é um discurso tão infantil, mas tão infantil, que nem beira a imbecilidade, ele ultrapassa a imbecilidade, né? E é o típico discurso de quem nunca pisou num quartel. Mas fato é, os militares sempre estiveram atentos, né? E eles tiveram uma participação muito importante, mas muito importante na eleição do Jair Bolsonaro. E eles fazem parte do governo, né? Eles fazem parte do governo, né? Então, obviamente, e já há uma série de manifestações nesse sentido, de que se for necessário eles entram de novo. Mas eles não entram da forma que você acha que eles têm que entrar, para prender o Omar Aziz. Isso é uma imbecilidade, uma idiotice. Isso não vai acontecer. Isso quem tem que fazer é a Polícia Federal, né? Isso que tem que fazer é o povo, exigindo que o Senado, por exemplo, peça o impeachment do Alexandre de Moraes. Não existe um militar para isso. Ele não está ali para isso. O militar vai e toma o poder. Ele não vai e prende ninguém. Pode até prender durante uma ação, mas a missão é de tomada de poder, é destruição do negócio, né? Então, assim, as pessoas precisam voltar um pouco para a realidade, né? E ler um pouco a Constituição, porque a Constituição prevê lá no 142 e no 144 a quem cabe o quê. Então, a GCM, por exemplo, tem que defender o Borba Gato com o apoio da PM, né? Não é o militar que tem que fazer isso, é uma imbecilidade fazer isso. Mas se precisar entrar, eles entram. Tanto é que o Brasil tem uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é uma lei, né? Lei Complementar 97, que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que prevê os casos de atuação do Exército em solo nacional, né? Que normalmente é o Batalhão de Infantaria Leve. E por que o Batalhão de Infantaria Leve? Porque o Exército já tem uma força muito grande. Se pegar o grosso do corpo, destrói o país inteiro. Destrói o país inteiro. Então vocês têm que ter um pouco mais de razoabilidade nas coisas que se fala, né? E entender que não é pelo fato de querer-se algo que isso vai acontecer. E ainda é uma obrigação nossa nos informar sobre as coisas, estudar a história direito para entender o que aconteceu, qual a diferença daquele cenário com o cenário atual, para não falar besteira. Porque o que eu tenho lido de besteira é uma coisa assim surreal. Como hoje mesmo, o que pode ser tão ruim dos militares entrarem? Mas os militares, é tão bizarro esse tipo de pensamento, é tão bizarro, né? O militar quando entra é um point of no return, não volta mais, né? É uma missão que vai ser cumprida até o fim, né? Talvez a gente chegue nesse ponto, talvez a gente chegue. E os recados que vêm sendo dados, pelo governo, pelo presidente e pelos chefes das forças militares, né, das três forças, é justamente que se houver, né, alguma afetação à democracia, leia-se fraude, nós vamos entrar para garantir a democracia. Ponto. Né? Então o militar vai entrar no Brasil, eles vão atuar efetivamente em solo nacional em duas únicas situações. Se houver a manipulação das urnas, né? E aí muito provavelmente ainda assim vai ser necessária uma mobilização popular questionando, como aconteceu, por exemplo, na Revolução das Rosas na Geórgia, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Laranja na Ucrânia, né? Uma mobilização nacional popular pedindo, né, uma nova eleição, e os militares vão lá e garantem uma nova eleição. É isso que deve acontecer se houver manipulação nas urnas. E repare que todos os discursos dos militares, eles estão completamente alinhados nesse sentido. E uma outra situação que pode efetivamente haver uma entrada dos militares aí no cenário é uma convulsão social, né? São conflitos internos muito pesados, que pode ser que aconteça também, porque os grupos estão em ebulição, né? Tanto a esquerda, que está ganhando corpo sim, e está ficando cada vez mais, né, fervendo,
e a direita que também está com uma raiva e está louca para ir pro pau. Então isso talvez aconteça. E se acontecer isso, vai ter que ter uma intervenção militar. Quando eu digo intervenção militar, é pontual, né? naquele aspecto. Tá? Então assim, vamos estudar um pouco história, vamos refletir um pouco, vamos ter bom senso para chegar às conclusões corretas. Tá? No próximo vídeo, que eu vou postar amanhã, na verdade, até para não, porque isso já ficou muito longo, eu falo um pouquinho sobre essa questão efetiva dessa pecha de militar comunista, essas besteiras aí absurdas que são ditas, tá bom? Valeu, obrigado, tchau, tchau.